dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 7 de março de 2017 e vamos falar hoje sobre o setor de previdência e seguros, um setor que o pessoal tem me pedido. Uma das empresas ainda não divulgou o resultado do quarto trimestre, mas como eu já estou esperando para fazer esse vídeo há muito tempo, eu já resolvi fazer logo. Tá, a questão é muito próxima, o que deve acontecer não deve mudar tanto na divulgação. O importante é vocês entenderem aqui duas questões aqui muito básicas. Então, vamos começar o vídeo, mas antes, lembrando a vocês para tentarem acessar lá www.dicadehoje7.com. A gente teve alguns problemas, já foram resolvidos e agora o site já está todo no ar. Tá? A única coisa que está com um pouco de dificuldade é para as pessoas que têm tentado comprar assim de segunda à noite até o início de terça, que eu estou gravando isso aqui, o, o curso lá do imposto de renda, tá? Que também já está sendo, a gente está tentando resolver. Eu espero que quando esse vídeo for pro ar já esteja resolvido. Então vamos começar. As empresas principais que existem na bolsa, tá? E estou botando principais porque pode ser que tenha alguma pequena. E, bom, as principais que eu conheço, pelo menos, são essas. Tá? Tem a BBSE3, que é a BB Seguridade, que é controlada pelo Banco do Brasil. Tem a Parque3, que é a Par Corretora, que ela tem um contrato de exclusividade para venda de seguros da Caixa Seguradora, que é da Caixa Econômica. Tá? É um pouco diferente a situação aqui. Aqui tem um contrato. Quer dizer, o contrato um dia vence, né? Então não existe uma incerteza maior, um risco maior. É diferente de você ser uma controlada do próprio banco. A PSSA3 é a seguradora Porto Seguro e a Sula 11 é a seguradora Sul América. E a gente vai ver o primeiro dos temas aqui. Por que que a gente não pode comparar, faltou um R aqui, desculpa, todas no mesmo bolo? E a gente vai sim poder comparar a Parque 3 com a BBSE 3 ou a Sula 11 com a PSSA 3. Tá, eu vou adiantar já o motivo, é o seguinte, essas duas aqui são as próprias seguradoras. Essas duas aqui, elas não são as seguradoras, elas vendem produtos dos seus bancos e aí elas ganham comissão dessa forma. Então, elas têm um risco a menos, elas não têm o risco da sinistralidade, esse risco é do banco. Em compensação, se a sinistralidade cair, essas duas aqui vão acabar tendo uma receita, um lucro maior, né? Uma diferença entre receitas e despesas maior. E a gente vai ver isso agora aqui mais para frente. Bom, esse aqui é a DRE de BB Seguridade, tirada do próprio site de BB Seguridade. Importante aqui é nós vermos, tá, que, olha só, ela tem uma receita de comissões e tem receita de investimentos em participação societária. Ela não tem nenhuma receita do seguro em si, tá? Ela tem a comissão do seguro. Então aqui a gente tem receitas operacionais. É interessante ver aqui no anualizado que sempre vem crescendo. Só que nesse último ano aqui já deu uma redução no crescimento e ficou estagnado praticamente. Quarto trimestre de 2015 para quarto trimestre de 2016. Até por causa da crise mesmo. E a gente tem aqui, essa DRE aqui é péssima, tá, gente? Está tudo fora de ordem, mas é como eles estão disponibilizando. A receita de juros e instrumentos financeiros tinha que vir depois e está antes. Que é uma questão importante para as seguradoras, por quê? E a outra questão que eu quero que vocês entendam. A seguradora é uma empresa que ela pega o teu dinheiro antes e ela paga depois se for preciso. É a mesma coisa que se você, por exemplo, se entrasse numa loja Renner, por exemplo, ou num posto da Ipiranga da Ultrapar, tá? Ou você comprasse a cerveja da Ambev da seguinte forma. Você paga agora e você recebe a tua roupa ou a tua gasolina ou a tua cerveja daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 9 meses.
de acordo com algum acaso, que seria o sinistro. Então, o que, que acontece? A empresa recebe o dinheiro e ela pode aplicar esse dinheiro ao longo do tempo até ser necessário ou não o sinistro das pessoas. Isso faz com que essas empresas tenham uma receita muito grande financeira, tá? E aí, aqui a gente tem essa receita financeira de BB Seguridade, a gente vai ver que todas têm uma receita financeira grande. Aqui a gente tem despesas com pessoal, despesas administrativas e outras receitas. É impressionante aqui a margem de líquida da empresa, 74% em 2016 e inclusive diminuiu. Ó. No quarto trimestre de 2015 era quase 80%, quer dizer, 74% e diminuiu. É importante aqui ressaltar que a receita cresceu 19,66% nesses últimos 2 anos e o lucro cresceu 16,12%. A parte corretora eu vou tentar passar um pouco mais rápido, tá, gente? Porque os números aqui estão muito pequenos. O que tinha que ser explicado em BB Seguridade já foi. O que importa aqui é a gente ver que a receita nos mesmos 2 anos, tá? Quer dizer, só tem essa diferença que a PAR, que é aquela empresa que ainda não divulgou o resultado do quarto trimestre de 2016, subiu de 274 milhões para 383 milhões. Quer dizer, subiu aqui quase 30%, mais de 30% até. Quase 40%, desculpa. Então, quer dizer, ela é uma empresa que está num crescimento até maior do que a BB Seguridade de receita e de lucro líquido. A gente saiu de 85 em 2014, 99 em 2015 para um anualizado de 143. A gente está falando aí de uma margem líquida em torno de 38%, bem diferente daquela de lá da BB Seguridade. A gente também vê uma diferença grande em relação ao tamanho das empresas, né? Enquanto a Park ela ainda tem 383 milhões de reais de receita, a BB Seguridade já tem 5 bilhões e 300 milhões de receita. E o tamanho do Banco do Brasil não é tão maior do que a Caixa Econômica assim, mostrando que a Par Corretora tem uma chance de penetração maior, tá? Do que o Banco do Brasil em si, que seria o benchmark do setor. E aí a gente entra em Porto Seguro. Desculpa o tamanho, tá, das planilhas, mas é o tamanho que eles disponibilizam no site. Vocês veem que tá, aqui tem até o logo de Porto Seguro. Eu diminuí para caber tudo na mesma folha, tá? Desculpa realmente. A gente vê que Porto Seguro tem uma receita de seguros de 14 bilhões, uma receita total de 16 bilhões e 200. Essa receita de seguro cresceu 11,23%. O lucro cresceu só 4%, de 876 milhões para 911 milhões. E aqui o que é interessante ver é o seguinte: primeiro, a margem líquida é só 5,6%, que destoa muito das outras, que era 74% e 38% já crescente, né? Por que isso acontece? Porque essas duas empresas que a gente vai ver agora, a Porto Seguro e a Sul América, ela é responsável por pagar o que acontecer de errado, né, os sinistros do seguro. Então essas empresas têm um índice de sinistralidade. Vocês veem que na Porto Seguro a gente tem aqui sinistros retidos brutos, 7 bilhões 484. Despesas com sinistros líquida. Por quê? Porque parte é recuperada depois que se paga o sinistro. Então a empresa consegue recuperar uma parte. Ó, recuperação de salvados e ressarcimentos. Então ela passou de 6 bilhões e 600 milhões líquido para 7 bilhões e 700 milhões líquido. Enquanto a receita aumentou 11%, o sinistro aumentou 17%, que fez com que o lucro subisse só 4%. Por que isso aconteceu? Primeiro, por causa da crise. A crise aumenta o desemprego, maior desemprego gera maior violência e por aí vai, tá? Porque isso aí é uma teoria antiga, tá? Inclusive de econometria,
que mostra a relação entre renda e consumo. A pessoa pode não ter renda, tá? Ela pode ter renda zero, mas mesmo assim ela consome produtos. Isso é uma questão mais macroeconômica, mas cabe ressaltar aqui. Então, óbvio que não são todas as pessoas, não deve ser nem a maioria que parte para algum furto, alguma coisa nesse sentido, mas algumas pessoas acabam furtando mais nesse período. Então, o sinistro aumentou mais. E a outra explicação possível é que, já que teve a crise, a empresa não conseguiu repassar o aumento de sinistro e o aumento de despesas para o prêmio dos seguros. Pode ser também uma junção das duas. Tá? E agora a gente vai falar sobre Sul América. E a Sul América eu nem colei porque era menor ainda os números, tá? Então, Sul América, o código é SULA11, é uma unit, na verdade, que são 3 ações de Sul América. Às vezes as pessoas me perguntam o que é uma unit. A unit é a composição de ações. Então, é uma junção, é um recibo com mais de uma ação. Normalmente tem uma ordinária e algumas preferenciais. Então, por exemplo, o SAMB11, que é do Santander, tem uma ordinária e uma preferencial. A Clabin 11 tem uma ordinária e 4 preferenciais. A TAE 11, que é a Taesa, tem uma ordinária e 2 preferenciais. A Lup 11 também, uma ordinária e 2 preferenciais. Sul América também, Sula 11, uma ordinária e 2 preferenciais. Para você saber cada uma, você precisa ler o estatuto da empresa ou pesquisar aí também, né? Por aí. Mas isso tudo está no estatuto da empresa. Então, a Sula 11 ela teve um crescimento da receita de seguros, tá? De 2014 a 2016. Veja que a receita de seguro dessas empresas é tão maior do que as outras que eu só estou olhando a receita de seguros. Você vê que, por exemplo, Porto Seguro tem receitas com operações de crédito, com prestação de serviço, com previdência privada, tá? Mas eu não nem estou olhando muito elas porque é muito pequeno, ó, 179 milhões contra 14 milhões de seguro. Entendeu? Mesmo que seja aqui operações de crédito, 970 milhões contra 14 bilhões, é muita diferença. Então a gente vê que Sul América cresceu mais, cresceu 21,1% a receita, o lucro líquido subiu 25% e o crescimento dos sinistros subiu 23%, de 9,9 bilhões para 12,2 bilhões em 2016. A margem líquida dela é menor, 4,15%. A gente vê que Sul América passou pela crise um pouco melhor do que Porto Seguro, mas mesmo assim ela tem a margem líquida menor. Tá? Significa que antes da crise, Porto Seguro estava bem melhor do que Sul América e agora elas estão praticamente empatadas em termos de margem líquida, inclusive em termos de receita de seguros. Né? As duas estão com valores próximos, ó, 14 bilhões contra 16 bilhões. Tá? Se você pegar em 2014, 13,2 contra 12,6. É porque a Sul América começou a crescer muito. Então a gente vai começar as comparações, tá? Porto Seguro contra Sul América. Preço sobre lucro um pouco maior o de Porto Seguro, mais próximo. Margem líquida muito próxima, retorno sobre patrimônio líquido próximo. Ó, aí a gente pega sinistros em percentual da receita. Tá, também tem o nome de índice de sinistralidade, mas eu não quis complicar aqui o nome, tá? Eu não estou afim de falar difícil, eu estou afim que vocês entendam. Então, os sinistros representam 55% da receita de Porto Seguro e representam 76% da receita de Sul América. A receita financeira, 7,50% em Porto Seguro e 5,6% em Sul América. A gente já viu que todas as empresas têm uma receita financeira grande. Tá? A gente vê aqui Porto Seguro, ó, resultado financeiro, ó, tem 1 bilhão e 75 mil, 1 bilhão e 75 milhões dos seguros e 143 milhões, dá quase 1 bilhão e 200, dá mais de 1 bilhão e 200 milhões só de receita financeira.
Para vocês terem uma ideia, o lucro líquido foi 911 milhões. Tá? É bom ficar de olho nisso. Tá? Não vou esperar, vou falar isso aqui mais pro final. E aí, ó, a receita financeira é 7,50%, em Sul América é 5,64%, preço sobre valor patrimonial empate técnico, e a gente vê aqui que o payout de Porto Seguro é um pouco maior do que o de Sul América. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente já viu em um vídeo macroeconômico que depois que os juros diminuem, demora um tempo até que o emprego retome e diminua o desemprego. Na minha opinião, tá, uma das principais causas de aumentar a sinistralidade é o aumento do desemprego. E como existe essa diferenciação, o que eu imagino que vai acontecer? A taxa de juros vai diminuir. Então, essa receita financeira aqui, e de todas, tá? Estou dando exemplo só de Porto Seguro, vai reduzir, só que a sinistralidade vai demorar mais para reduzir, embora ela deva reduzir também no futuro. Então, se você quiser uma posição de muito curto prazo, ou de 3 meses, 4 meses, até 6 meses, toma cuidado com empresas de seguro, na minha opinião, entendeu? Porque vai reduzir a receita financeira, isso vai reduzir a margem líquida e a sinistralidade ainda não vai ser reduzida. Principalmente essas duas, né? As outras duas, que são BBSE e Parque 3, elas não pagam o sinistro, elas só ganham comissão dos seguros vendidos. Então, para essas duas, já é mais tranquilo. Então, eu escolheria uma dessas duas nesse período agora de uns 6 meses. A não ser que você queira segurar por 2, 3, 4 anos para pegar o ciclo inteiro da economia e surfar aí a onda de diminuição dos sinistros daquelas outras duas empresas que a gente falou antes. Então a gente tem aqui BBSE 14,6 preço sobre lucro, Parque 3 18,1. Há um mês atrás estavam empatadas, praticamente. Só que a Parque 3 subiu muito aí, nem há um mês atrás, uns 20 dias atrás. A gente tem a margem líquida bem maior de BBSE, mostrando, e a margem líquida também bem grande de Parque 3. Poucos são os negócios que geram uma margem líquida desse tamanho. Como são empresas que acabam só fazendo venda de comissão, ela acaba tendo muito funcionário e pouco capital próprio, tá? A empresa não precisa fazer investimentos maciços. Isso faz com que o patrimônio líquido da empresa seja pequeno. E aí ela acaba tendo retorno sobre patrimônio líquido muito grande, ó, 48,4%, 115,4%. Isso faz com que o preço sobre valor patrimonial seja desnecessário. É melhor até a gente esquecer. Ele não serve para nada em empresas desse tipo. Aquele índice da fórmula de Graham do valor intrínseco para essas empresas também não serve de nada. Ai. E aqui a receita financeira. 5,62% em uma, 4,70% na outra, o que ajuda nessa margem líquida aqui um pouquinho, que era preponderante nessas outras duas, nessa receita financeira, porque a margem era muito pequena, 5,6 e 4,15, era praticamente tudo de receita financeira. Nessa aqui é uma pequena ajuda. Né? De 74%, 5% vem da receita financeira e 37%, 4% vem da receita financeira. Essas duas são grandes geradoras de caixa, parecida com as transmissoras de energia. Então elas são muito boas para quem quer dividendos. Olha só, o payout de uma é 84% e a outra é 97%. Tá? Eu não vou fazer aqui recomendação qual eu acho melhor, qual eu acho pior, mas é importante ressaltar isso. Tá? Essas duas aqui são boas para quem procura dividendos. Enfim, estamos terminando mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham percebido a questão do seguro, a questão do setor de seguros, tá? Não é de seguro, seguro é outra coisa, seguro é hedge, é proteção na carteira de ações. Nesse caso é do setor de seguros. A questão da sinistralidade em relação àquelas duas outras empresas que vendem os seguros também e são responsáveis pelos seguros. E essa questão macroeconômica
distância de tempo que existe entre a queda de juros, que vai afetar a receita financeira de todas as 4 empresas, quanto a diminuição do desemprego, que vai afetar positivamente a sinistralidade daquelas outras 2 empresas. Em BBSE 3 e Parque 3 não vai afetar. Eu espero que vocês tenham entendido isso, que tenham ficado claro e que vocês agora possam investir nesse setor, pelo menos com mais informação e com mais assertividade. Esse é a questão aí, o foco principal do canal, fazer com que vocês entendam, instigue vocês a procurar mais informação também no site das empresas. Queria agradecer a todos aí de novo. Entre lá no Facebook, na nossa página. Entra no site também, www.dicadehoje7.com. Se inscreva aqui no canal, estamos chegando aí em 4.500 inscritos aqui no canal, em 5 meses, menos de 5 meses até, e que me deixa muito contente, muito feliz. E também queria pedir para vocês curtirem o vídeo, vê lá no Instagram também, no Twitter, os dois é @dicadehoje7. E qualquer dúvida me manda e-mail naquele e-mail que vocês já conhecem, né? dicadehoje7@gmail.com. Muito obrigado aí a todos, boa noite, abraços e bons negócios amanhã.